Bom dia a todos. A palavra do nosso Deus esteja conosco nessa manhã. Amém. Nós temos visto durante toda a semana no noticiário relatos sobre a guerra que está acontecendo em Israel. E é um conflito histórico, né? com fortes combates, bombardeios, pessoas sendo mortas, cidades sendo destruídas. E o mais interessante de tudo isso é que Israel atualmente é conhecida como referência em estratégia de guerra, conhecida como uma nação que se defendia muito bem, que tinha boas barreiras de defesa, né? E aconteceu como que aconteceu essa invasão, esse novo conflito que a gente sabe que é recorrente naquela área? As pessoas acabaram ficando desatentas, acabaram baixando a guarda num feriado religioso, no final de semana de um feriado religioso. Então, mesmo sendo referência em questão de guerra, estratégias de guerra, num vacilo que eles tiveram essa investida, está resultando num sério conflito armado. E isso é um conflito histórico, como eu disse. A gente tem, inclusive, relatos até no Antigo Testamento, esse conflito de Israel, do povo de Israel, que por vezes, quando Deus precisava que eles voltassem a ser obedientes, permitia que povos estrangeiros os oprimissem. Olha como isso reflete na atualidade e como isso pode nos tirar boas lições. Vendo toda essa situação, a gente faz pensar sobre as guerras que a gente enfrenta. Muitas das vezes, e lógico, graças a Deus, nós não temos conflitos armados no nosso país. Mas imagine só cada uma das guerras que nós enfrentamos diariamente. Talvez nós não tenhamos plena consciência disso, dessas guerras que nós enfrentamos. Não tenhamos consciência que nós estamos em combate o tempo todo. Enfrentamos batalhas dia após dia. E como eu disse, não é só porque não tem armas, não tem bombas envolvidas, que isso não é de importância para nós, que isso não seja de importância para ficarmos atentos, que isso não seja tão importante ao ponto de não baixarmos a guarda em nenhum momento. Dia após dia, nossa guerra é espiritual. E pensando nisso, gostaria que a gente refletisse com um exemplo de Gideão. Gideão, um homem simples, um homem que se mostrou de certa forma tímido, mas que teve um grande propósito no povo de Deus. Então, nossa guerra é espiritual, batalhamos contra a carne. E isso deve estar muito claro e evidente na nossa mente, para que a gente não baixe a guarda. Tal qual é a importância da nossa vida cristã, tal qual a importância da gente estar sempre alerta e estimulando isso nas pessoas. Não é porque está tudo bem, que nós não temos guerra, que podemos deixar Deus de lado. Como eu disse, nossa guerra é espiritual. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, por aqui a gente já vê quem que é o nosso inimigo. O diabo. E olha só a expertise dele. Ele está ao redor todo o tempo querendo nos devorar. Se todo mundo tivesse isso em mente o tempo todo, com certeza estaríamos mais atentos e nos esforçando mais para estarmos com Deus
na presença do Senhor, sempre fortificando através dele. Abra lá também em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Olha a batalha que nós enfrentamos: carne, Espírito, Espírito contra a carne. E isso é dia a dia. Imagine só o desespero daquele povo que está em guerra. Imagine só a preocupação deles que eles já tinham lá, porque eles vivem em constante temor por conta dos conflitos. Então imagine só a preparação que eles tinham, e mesmo assim estão sofrendo com os ataques. Imagine nós também nessa batalha entre espírito e carne, que diariamente temos que estar atentos. Então, da mesma forma, precisamos estar alerta e vigiando. Entrando agora no exemplo de Gideão, é importante até dizer, para a gente entrar nesse contexto histórico, que depois de Josué, a nação de Israel ficou um período aí de 3 séculos sem rei. E aí Deus, vendo o povo de Israel, que passava por ciclos de obediência e desobediência. Então, quando o povo de Israel era oprimido, passava por uma opressão, Deus ia lá e instituía um juiz ou um libertador. E Gideão, nesse contexto, foi o 5º juiz, o 5º libertador da nação de Israel. Abra lá em Juízes 6, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 11. Na verdade, a partir do versículo 1, Juízes 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha só como que isso é parecido com a situação que o pessoal está vivendo hoje lá em Israel. Essa opressão. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quando vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos a minha voz. Então Deus aqui dando um puxão de orelha ao povo de Israel, sabendo que o povo de Israel estava em desobediência, Deus ainda mandou o profeta para que eles abrissem os olhos, voltassem para a obediência para o Senhor, e mesmo assim ele ainda nomeou uma pessoa para que defendesse o povo de Israel. Na sequência, a partir do versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo do lagar para pôr a salvo dos midianitas. E o interessante da gente destacar aqui, que então eles já viviam nesse medo, nesse temor de serem invadidos pelos midianitas, Então eles estavam nessa situação de opressão. Tanto é que o Gideão estava ali num momento, estava separando, se escondendo os alimentos para que eles não fossem saqueados. Então imagine só a cabeça de Gideão com medo e fazendo esse trabalho. E aí vem o anjo do Senhor e fala com ele.
Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito das suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o que Gideão está questionando o anjo do Senhor? Está falando aqui que Deus simplesmente saiu da presença deles, do ponto de vista de Gideão. Então nesse momento ele não enxergava que a desobediência do povo que causou isso. Então nesse momento Gideão questiona a presença do Senhor com o povo de Israel. Dando sequência na leitura, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa sua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então o anjo aí, com toda a sabedoria, você já que você acha que Deus te desamparou, vai você na sua força e enfrenta os midianitas que tanto estão te oprimindo, né? Aí Gideão, recuando, com todo o temor que ele estava naquela situação, e ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então Gideão, nesse ponto aqui, ele reconhece a sua pequenez. Nesse momento, ele começa a ter os seus olhos voltados para a realidade de que precisava do Senhor para vencer aquele povo. Então, nesse momento, nós começamos a ter grandes lições com o exemplo de Gideão, né? Por quantas vezes não queremos fazer por nós mesmos, resolver uma situação, sendo que precisamos do Senhor. E pensando nisso, e é algo que eu já queria que a gente focasse nos nossos pensamentos e que fizesse a gente refletir, como que nós vamos enfrentar as nossas batalhas no dia a dia? Como que nós vamos vencer essa guerra espiritual? Através do que? Se nós por nós mesmos somos tão pequenos, igual o Gideão aqui já estava caindo uma ficha, vamos dizer assim, como que então nós vamos ser vitoriosos nessa batalha tão dura e tão árdua que nós enfrentamos dia a dia? Estamos realmente preparados? Estamos atentos? Estamos vigiando? Estamos com a guarda alta, prontos para a investida do inimigo? Sabendo que o nosso inimigo é o diabo, sabendo que o nosso inimigo é a nossa própria carne? Continuando a leitura, versículo 16: Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Olha só, que conforto, que segurança nessa palavra. Já que sou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então está aí a resposta de como venceremos a nossa batalha. Deus está com nós. Que até o versículo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse sentido aqui, nós temos mais uma aplicação, que as batalhas são vencidas com o resguardo do Senhor. Dando sequência na leitura, versículo 17: E ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Olha só, Gideão, que começou a cair a ficha, que precisava do Senhor, precisava voltar à obediência, mas ainda estava em dúvida, né? Queria uma prova de que isso era verdade, né? E a gente tem um registro aqui de que essa aqui foi só a primeira das 4 provas que Deus deu para ele, que Deus mostrou para ele que ele seria capaz de vencer. E nós vamos ver aqui.
Então ele fala assim: dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Aí versículo 18: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta. Isso o Gideão falando, né? E deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou o Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos, e uma efa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Então Gideão, mesmo tendo essa dúvida, de certa forma até questionando, querendo uma prova de que aquilo era verdade, para que ele realmente vencesse esse desafio, ele teve um ato de fé, teve um passo de fé, né? Ele fez conforme se propôs a fazer. Versículo 21: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos israelitas. Então Gideão conseguiu aí uma prova de que realmente Deus estava falando com ele, de que ele estava na missão mandada pelo Senhor realmente. E como eu disse, ele demonstrou fé, ele cumpriu aquilo ali, se dispôs a fazer aquilo, e Deus, através dos anjos, do anjo ali, consumiu aquela oferta com fogo, o que era muito difícil, né? Era muito costumeiro entregar ofertas ao Senhor, mas que ela fosse consumida pelo fogo era algo muito difícil, então chamou a atenção de todos também. E aí nós vemos a primeira missão que Gideão tem, né? O primeiro passo que Gideão toma. E também com isso uma primeira lição para nós. Vamos fazer a leitura do versículo 25 em diante. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás no holocausto com lenha do poste ídolo que vires a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se depois de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo estava junto a ele cortado, o referido boi fora do oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando, inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrar-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E aqui o que eu quero destacar é que a primeira missão de Gideão foi na sua casa, porque na onde que ele destruiu os postes ídolos? Na sua própria casa. Então está aí uma grande lição para nós. Se temos que fazer alguma coisa, precisamos começar pela nossa casa. É o primeiro passo nessa nossa guerra, nessa nossa batalha espiritual.
precisamos começar por nós mesmos, na nossa casa. E isso é importantíssimo. Gideão teve essa missão, essa primeira missão, e com isso, até o seu pai, de certa forma, caiu a ficha de que se Baal mesmo fosse um Deus verdadeiro, teria entrado em contenda. Então assim, se Baal não fez nada, poxa, então o Gideão está certo, né? Então o Deus verdadeiro está com Gideão. Então Gideão, através do seu exemplo, da sua atitude que ele teve na sua casa, contagiou a todos ao seu redor. Então essa é a primeira missão, a nossa missão é na nossa casa. E dando sequência aos sinais que Deus mostrou a Gideão, o primeiro foi o consumo da oferta dele pelo fogo. Na sequência aqui, se nós continuarmos a leitura, antecedendo de fato o conflito que resultou na vitória do povo de Israel, Gideão ainda teve outras provas, né? A questão da lã que ficou no meio da terra, e Gideão questionou o Senhor: vou deixar essa lã aqui, né? E outro dia, ao redor dela estava tudo molhado e ela não estava seca, e na sequência a lã estava molhada e a terra toda estava seca. Então, sinais que Gideão pediu ao Senhor, e Deus provou isso aí, para que ele tivesse confiança em que ele seria capaz de vencer aquela guerra. Então Deus afirmou sua presença através da vitória, da sua promessa cumprida. E acima de tudo, quem nos dá a vitória é o nosso Deus. Isso fica bem claro na história de Gideão. Vamos lá para o capítulo 7 de Juízes. Juízes 7, versículo 2 ao 7. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel pode se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então Deus está dizendo assim: você tem muitos soldados. Talvez, se você for para a batalha com tantas pessoas assim, o povo de Israel vai achar que vai ser mérito de vocês, porque vocês estão em grande número, e aí a vitória vai ser mérito de vocês. E não é isso que eu quero. Eu quero que eles entendam que a vitória é por eu que vou dar a vocês. Então, nesse sentido que Deus está falando com Gideão. Aí ele diz assim no versículo 3: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte-se e retire da região montanhosa de Gileade. Então voltaram um todo de 22 mil e 10 mil ficaram. Olha quantos medrosos e quantos tímidos tinham ali. Então Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que se Israel fosse com todas essas pessoas, talvez eles não dariam mérito de fato ao Senhor. E aí, dessa forma, foi reduzido o exército. E não ficou só por aí. No versículo 4: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Fazei descer as águas, e ali os provarei. Aquele quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que beber a água com a língua, como faz o cão, este porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Versículo 6: foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Olha só, você imagina só esse cenário, vendo pelo ponto de vista humano, de estratégia de guerra, impossível vencer uma batalha contra um exército
muito mais numeroso com apenas 300 homens. O que Deus queria provar com isso? E realmente, o que faz a diferença é a presença do Senhor. Então, tendo em vista isso, ficaria claro para o povo de Israel que é poder do Senhor, que era o rei dos exércitos que estavam com eles. E através disso, o povo de Israel retornaria a obediência ao Senhor. Olha só que sabedoria, olha só o tamanho do nosso Deus, quando Ele faz isso, quando Ele prova isso para o povo de Israel. E como isso nos inspira, do ponto de vista que números não fazem diferença para o nosso Deus. Ele é capaz de vencer uma batalha com 300 homens. Quem dirá nós, que temos batalhas diariamente, que enfrentamos tantas guerras espirituais todo dia, com tantas denominações que existem, que valorizam o número de pessoas que estão congregadas. Então, de que adianta números? De que adianta números? Sendo que Deus dá a vitória para o seu pequeno rebanho. É claro que Deus, a vontade dele é que o maior número de pessoas cheguem ao arrependimento. Mas isso vem para nos fortalecer de que nós precisamos estar alertas e de que, apesar do pequeno número, se comparados a outras denominações, nós estamos no caminho certo. E o que faz a diferença é a presença do Senhor, é o servir verdadeiramente ao Senhor em obediência a Ele. Como isso nos inspira? Como isso nos faz valorizar as coisas certas? Como isso nos faz focar nas coisas certas? Porque às vezes números pode ser uma pedra de tropeço. Assim, poxa, eu estou aqui, não tem tanta gente, será que eu estou no caminho certo? Mas pense nisso. Deus é que nos dá a vitória e com Ele, nosso exército é o que vai ser o vitorioso. Então Deus, na sua perfeita sabedoria, Ele já tinha um propósito bem definido para o povo de Israel. E nós, vendo essa história, precisamos entender isso. Trazer esses propósitos para nós, trazer esses estimuladores para nós. Tá aí a importância das histórias do Velho Testamento. E muitas das vezes nós esquecemos. Muitas das vezes fica só nas escolas dominicais das crianças. Você pode ter certeza, se você perguntar para uma criança, eles vão saber da história de Gideão. Então Israel, diante desse cenário, sabia que não por méritos próprios, mas pela força do Senhor, que eles conseguiriam uma vitória. E até a última prova que Gideão teve, nessa sequência de provas que o anjo apresentou a ele, é que momentos antes do conflito e da vitória, Gideão se infiltrou no território do inimigo e ouviu de alguns que tiveram um sonho e viram que o povo de Israel tinham ganhado a vitória, tinham tido a vitória. Então, através disso, Gideão teve mais confiança e transmitiu essa confiança ao povo. Então, assim, eles estão falando lá que nós realmente vamos ganhar. Então, vamos para cima deles, que nosso Deus está conosco. Então, nosso Deus é um Deus de vitória, e isso deve nos estimular dia após dia. Gideão sempre será lembrado como um exemplo de fé. Abra lá em Hebreus 11, versículos 32. Hebreus 11, 32. O que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo,
escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha aí um registro do Novo Testamento da fé de Gideão. Então esse exemplo tem que estar bem vivo em nossas mentes, para que a gente possa ser cada vez mais fortalecido. A Bíblia não comenta sobre a aparência física, nem do jeito de falar de Gideão, mas de qualquer forma ele foi um exemplo de fé. E não se destacou por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus. Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os abatidos, para dar grandes vitórias ao seu povo. Como diz lá no versículo 23 de Juízes 8, que nós fizemos a leitura, o Senhor vos dominará. Então não é por méritos próprios, não é pela nossa força, não é pelo nosso número, mas sim pela força do Senhor. E precisamos transmitir isso às pessoas. Se as pessoas acham que estão confortáveis, que nós vivemos em paz, que nós não temos guerra, você pode ver que ao ver aquela situação que está acontecendo lá em Israel, as pessoas ficam cheias de temor. Poxa, imagine só aquela guerra, aquela situação, pessoas morrendo, desespero, pessoas querendo sair de lá, sair do conflito. As pessoas veem aquilo como se fosse uma realidade distante, sendo que nós enfrentamos batalhas diariamente. Então essa preocupação precisa ser nossa. Vivemos uma guerra espiritual, não podemos baixar a guarda. Com o Senhor, com o nosso Deus, somos mais vitoriosos. Podemos destacar algumas palavras-chave, só para finalizar, através desse exemplo de Gideão: confiança, fé no nosso Deus, diálogo com Deus, tempo todo Gideão conversando com o anjo, conversando com o Senhor. Isso deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa batalha, para que nós tenhamos uma intimidade com Deus, estejamos sempre vigiando em oração, alertas em oração. Mais um ponto: submissão a Deus, obediência ao nosso Deus. Olha o exemplo de Gideão. Ele se submeteu ao que Deus falou para ele, ele confiou ao que Deus falou para ele. Então precisamos ter essa submissão, essa obediência, e isso nos fará vitoriosos. Precisamos estar alertas. Mais uma vez eu digo, precisamos estar alertas e vigiar. E com certeza Deus nos dará a vitória. Para finalizarmos, Romanos 8, versículo 37, diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos ter isso em mente, que a nossa vitória é através do nosso Deus. Então, se temos um problema, devemos sim levar ao nosso Deus, mas lembre-se sempre de dizer ao seu problema que você tem um grande Deus, e você será mais vitorioso na sua batalha, na sua guerra espiritual. Que possamos estar sendo fortalecidos por esse exemplo, que estejamos firmes nesses propósitos, nessa nossa missão, nessa nossa batalha. Tenho certeza que juntos seremos vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Amém.